E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, tá? Hoje é quinta-feira, ainda falta 3 jogos para terminar essa rodada do Brasileirão. Tive que esperar a rodada de ontem. Passei o dia todo aí pensando nas possíveis zebras, mas não tive coragem de jogar em Goiás, Vasco, Curitiba ou até mesmo ali no Fluminense. E bora lá, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vai bater aí a penúltima rodada do Brasileirão, Loteca 1089. Jogo 1, Palmeiras e Fluminense. Palmeiras líder absoluto, lá com 3 pontinhos de vantagem, pode até ser campeão esse final de semana. Tem 19 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Em casa são 13 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Está entre os que mais venceram em casa. É o que mais venceu no campeonato do Brasileirão. Tem o melhor ataque, venceu os últimos 5 jogos sem levar gol. 5 jogos em casa, hein? Sem levar gol. Pega o Fluminense, que é o 7º colocado, 16 vitórias, 8 empates, 12 derrotas. Fora do Rio de Janeiro são 3 vitórias, 4 empates, 11 derrotas. Nos últimos 8 jogos foram 5 derrotas, depois empatou 2 vezes e a vitória agora sobre o Santos. No primeiro turno foi Fluminense 2, Palmeiras 1. Vou dar só uma arrumadinha aqui, peraí. Quer dizer, aqui tem tudo para o Palmeiras ser campeão. Acho que o Palmeiras tem muito mais vontade, porque aqui é o seguinte, o Fluminense, se ganhar esse jogo, vai estar ajudando quem? Flamengo e Botafogo. Não acredito que entreguem o jogo, mas uma coisa é você jogar com vontade, a outra é você... já estamos lá, já estamos bem mesmo, não estamos disputando mais nada. Então aqui eu estou indo de Palmeiras seco, não descartando um empatezinho ali, mas não creio numa vitória do Fluminense. Jogo 2, Newcastle e Manchester United. Newcastle, 7º colocado, 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Em casa são 6 vitórias e 1 derrota. Tem o segundo melhor ataque e uma curiosidade na Champions em casa, 1 vitória e 1 derrota. Pega o Manchester United, 6º colocado, 8 vitórias, nenhum empate, 5 derrotas. Jogando fora foram 4 vitórias e 3 derrotas. Como curiosidade do Manchester, na Champions, jogando fora, foi 1 empate e 2 derrotas. Não venceu fora de casa na Champions. Newcastle é um pouquinho favorito, mas eu acredito aqui numa meia surpresa. Eu estou indo de empate e Manchester é o meu primeiro duplo nesse jogo, nessa loteca aqui. Jogo 3, Corinthians e Internacional. Corinthians é o 12º colocado, 11 vitórias, 14 empates, 11 derrotas. Na Arena são 6 vitórias, 10 empates, 2 derrotas. Uma para o Bragantino e a última recente aí para o Bahia de 5-1. Então, um pontinho para se livrar matematicamente do rebaixamento. Detalhe em casa, 8 jogos foi um placar de 1-1. Pega o Internacional, 10º colocado, não briga por mais nada. 13 vitórias, 10 empates, 13 derrotas. Como visitante foram 5 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Para mim já tem jogador aí pensando nas férias. No primeiro turno foi 2-2. Não tem por que o Inter jogar com muita garra. Vai jogar para ganhar, vai jogar para empatar, mas se perder tá tudo bem, a torcida não vai se irritar com isso. Mas o Corinthians não, o Corinthians tem obrigação de ganhar esse jogo. É em casa. Acho que vai para cima, mas eu vou ficar aqui com o meu segundo duplo fixo. Vou de Corinthians e empate. Jogo 4, Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro, 3º colocado, 18 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Em casa são 10 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em casa venceu os últimos 4 jogos e ontem venceu o Flamengo fora. Agora está brigando pelo título. É difícil? É, mas brigar vale a pena. Ainda mais porque esse jogo aqui é no sábado, jogo 2, 3 e 4 é sábado. Se vencer, fica bem grudado no Palmeiras e joga a responsabilidade pro Palmeiras. Pega o São Paulo, 8º colocado, 13 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. Fora de São Paulo só tem 1 vitória, 8 empates, 9 derrotas. Outro em clima de férias, né? Só que se o São Paulo jogar muito e ganhar, ele vai estar ajudando aqui o Palmeiras a ser campeão no final de semana. Também sabe como é que é os torcedores, tá? Deve ter São Paulino torcendo para o Atlético Mineiro. No primeiro turno foi São Paulo 0, Atlético Mineiro 2. Acho que o Atlético Mineiro, se jogar o que jogou contra o Flamengo, ganha esse jogo aqui. Eu estou indo de Atlético Mineiro seco, não descartando ali um empatezinho, tá ali o pontinho vermelho. Jogo 5, Manchester City e Tottenham. Manchester City é o 2º colocado, 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em casa tem 5 vitórias, 1 empate. Tem o melhor ataque. A curiosidade do Manchester City na Champions em casa foram 3 jogos, 3 vitórias na Champions.
Tottenham, quinto colocado, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Fora foram 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Não tenho muito o que falar do Tottenham, mas o Manchester City é muito mais time. Eu estou indo seco nele, mas não descarto aqui o empatezinho no pontinho vermelho, hein? Jogo 6, Flamengo e Cuiabá. Flamengo, quarto colocado, 18 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Jogando no Rio foram 9 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Estava encostado no líder e deixou escapar com a derrota para o Atlético Mineiro. Agora tem que torcer para o Fluminense ganhar do Palmeiras. Mas será aí que o Flu vai querer mesmo ajudar o Flamengo a ser campeão? Difícil, hein? Pega o Cuiabá, 11º colocado, 13 vitórias, 9 empates, 14 derrotas. Fora do Mato Grosso são 8 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. É o segundo time que mais venceu como visitante. Olha só o Cuiabá, igual ao Atlético Mineiro. Também joga para cumprir tabela. Se vencer, ajuda o Palmeiras ou até um empatezinho aí, hein? No primeiro turno foi Cuiabá 2, Flamengo 1. Olha só, Cuiabá ganhou do Flamengo no primeiro turno. Rapaz, não acredito que o Cuiabá vai complicar muito não. Acho que o Flamengo é muito mais time. Tô indo de seco, não vou nem palpitar aqui um empatezinho aqui. É uma vitória do Cuiabá não, se o Flamengo pretende realmente, na última rodada, torcer ali para ficar em segundo, terceiro, até ser campeão. Jogo 7, América e Bahia. O América é o lanterna, ou o 20º colocado, ou o último, como vocês quiserem. Já está rebaixado, 4 vitórias, 9 empates, 23 derrotas. Em Minas foram 4 vitórias, 2 empates, 12 derrotas. Pega o Bahia, esse sim precisa ganhar, é o 17º colocado. Faz o segundo, tem 11 vitórias, 8 empates, 17 derrotas. Fora de Salvador, são 4 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. Sua grande chance aqui de continuar na Série A é ganhar ou ganhar. No primeiro turno foi Bahia 3, América 1. Vai fazer aqui o jogo do ano, né? Bahia tem que ir para cima. E eu vou acreditar aqui que pelo menos empata. Tá aqui o meu terceiro duplo. Eu vou de empate e Bahia. Jogo 8. Jogo 8, Napoli e Inter. A Napoli... Desculpa aí, pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá de novo. A Napoli é a quarta colocada, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em Nápoles são 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Curiosidade, na Champions, jogando em casa, foi 1 empate e 1 derrota. Não venceu em casa na Champions. Pega a Internacional, primeira colocada, é líder, 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante, 5 vitórias e 1 empate. Não perdeu. Tem o melhor ataque, tem a melhor defesa. Como curiosidade aqui na Champions, 1 vitória e 2 empates também, não perdeu na Champions. Só levou o gol em 5 jogos dos 13 que jogou. Rapaz, eu também aqui não acredito. Acho até que a Napoli aqui pode complicar um pouquinho, pode ganhar esse jogo. Talvez seja até um pouquinho favorito nas casas de apostas. Mas eu vou mais um duplo aqui. Eu vou de empate e Inter. Esse aqui é o mais que posso me arrepender. Esse aqui e o jogo 2, Newcastle e Manchester United. Mas bora lá. Jogo 9, Barcelona e Atlético de Madrid. Barcelona é o quarto colocado, 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Jogando em Barcelona são 6 vitórias e 1 derrota. Curiosidade aqui do Barcelona na Champions, 3 jogos, 3 vitórias. Pega o Atlético de Madrid, terceiro colocado, 10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Fora de casa são 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Na Champions, outro campeonato, 1 vitória e 2 empates, não perdeu. Então aqui, meu amigo, jogo de time grande, brigando aqui. Eu vou gastar aqui mais um duplinho aqui. Eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 10, Atlético Paranaense e Santos. Atlético Paranaense, oitavo colocado, 13 vitórias, 13 empates, 9 derrotas. No frio curitibano foram 10 vitórias, 8 empates e 1 derrota. Ainda está na briga aí por uma vaga na pré-Libertadores, mas vai encarar um time que briga para sair e quer pelo menos um pontinho, né? Para tentar fugir ali do rebaixamento. O Atlético Paranaense está a 6 jogos sem vencer. Empatou
os 3 últimos em casa. Pega o Santos, 15º colocado, como eu falei, brigando para não cair. 11 vitórias, 10 empates, 15 derrotas. Jogando fora da Vila foram 5 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. E está com 2 pontinhos fora da zona de rebaixamento. Uma derrota em Curitiba pode voltar para Santos na zona de rebaixamento. No primeiro turno foi Santos 1, Atlético Paranaense 1. Acho que o Santos vai ficar muito atrás na retranca, tá? E aí eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo para ganhar, porque a defesa do Santos não é tudo isso. Mas eu acredito que o Santos não vença. E vou gastar mais um duplo aqui. Eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 11, Fortaleza e Goiás. Fortaleza é o 13º colocado, 12 vitórias, 9 empates, 14 derrotas. No Ceará tem 8 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Está a 4 pontinhos da zona do rebaixamento. Uma vitória nesse jogo aqui em casa e festa da torcida. Pode até garantir a sua vaguinha na Sul-Americana. Pega o Goiás, 18º colocado, 8 vitórias, 11 empates, 16 derrotas. Jogando fora de Goiânia, foram 4 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Vai jogar hoje contra o Grêmio, tá? E acho que perde. Se perder, vai jogar contra o Fortaleza, já rebaixado. Se empatar, também fica rebaixado. Quer dizer, vencer o Grêmio em Porto Alegre hoje é uma zebra. Então não acredito então aqui que o Goiás vai dar trabalho para o Fortaleza, porque eu acho que já vai chegar lá rebaixado. Então para mim vai ser um jogo fácil para Fortaleza em casa, torcida vibrando lá por mais uma Sul-Americana. No primeiro turno foi Goiás 1, Fortaleza 0. Eu acho que o Fortaleza pode devolver esse aqui. Eu vou seco no Fortaleza. Na pior das hipóteses aqui é um empatezinho, mas não acredito. Eu acho que o Goiás vai desabado contra o Fortaleza. Jogo 12, Grêmio e Vasco. O Grêmio é o 5º colocado, 18 vitórias, 5 empates, 12 derrotas. Na Arena são 12 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Está aí brigando pelo título ainda, matematicamente falando, né? Ainda tem chance. Mas quem vai mesmo brigar por uma vaga direta para a Libertadores, né? 3 derrotas seguidas, tem o jogo hoje à noite contra o Goiás. E pode ir para cima do Vasco para poder ficar até aí entre os 3 primeiros. O Vasco é o 16º colocado, 11 vitórias, 9 empates, 16 derrotas. Fora do Rio foram 3 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Está 1 pontinho da zona do rebaixamento. Uma derrota aqui pode dormir também na zona do rebaixamento igual o Santos. E depois ainda pega o Bragantino, ou seja, vai se fechar. O importante para o Vasco aqui vai ser esse 1 pontinho aqui, 1 pontinho em cada jogo ali, 1 pontinho contra o Grêmio no final de semana, 1 pontinho contra o Bragantino na última rodada. Pode ser que se safe. Não acredito numa vitória do Vasco contra o Grêmio e não acredito na vitória do Vasco contra o Bragantino. No primeiro turno foi Vasco 1, Grêmio 0. Eu tô indo de seco no Grêmio aqui também. Não acredito nem no empate, viu? Jogo 13, Bragantino e Curitiba. O Bragantino é o 6º colocado, 16 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. Em casa são 10 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Tem jogo hoje e matematicamente vencendo o Fortaleza hoje, entra nesse jogo aqui para buscar o líder. Tem chance também, matematicamente tem chance. E no mínimo aqui uma vaga direta para Libertadores. Então aí pega o Curitiba, 19º colocado, 8 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Fora de casa, 4 vitórias, 2 empates, 12 derrotas, já está rebaixado. Já tem jogador aí preocupado com a lista de dispensa. No primeiro turno foi Coritiba 0, Bragantino 1. Acho que tem tudo para o Bragantino ganhar esse jogo aqui e brigar lá por cima com a vaga direta para a Libertadores. Cheguei até comentei com vocês ali, estava até torcendo para o Bragantino ser campeão também, que seria legal. Aqui eu vou seco no Bragantino também, não acredito nem na possibilidade do empate, tá? Jogo 14, Botafogo e Cruzeiro. Botafogo é o 2º colocado, teve tudo para se consagrar esse ano, 18 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, em casa foram 11 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, começou com uma linda campanha o ano todo, mas no final escorregou, são 9 jogos sem vencer o Botafogo. Pega o Cruzeiro, 14º colocado, 11 vitórias, 11 empates, 13 derrotas, fora de Minas foram 7 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, um joguinho a menos, joga hoje à noite encara o Atlético Paranaense, mas nesse momento aqui está 3 pontos da zona de rebaixamento e eu acho que vai ficar por aí.
Mais um que se perder pode voltar, final de semana aqui contra o Botafogo, pode voltar para Minas, na zona do rebaixamento. No primeiro turno foi Cruzeiro 0, Botafogo 0. Vai ser um baita de um jogão, mas aqui eu acho que o Cruzeiro pode complicar um pouquinho a vida do Botafogo, já que o Botafogo não vem tão bem. Vai ser meu último duplo fixo aqui no cartão. Estou fazendo um joguinho só com cartão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 duplos, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 24, 48, 3, 6, 12, 24, 48, 96, R$ 192. A briga vai ser mais boa na parte de baixo da tabela, porque a parte de cima eu acho que já está resolvida. Eu acho que dificilmente alguém tira o Palmeiras esse título do Palmeiras. Jogo 2, 3 e 4 é sábado. Tá aí os pontinhos vermelhos para dúvida. Para mim vai ter muitos ganhadores, a não ser que dê um colapso aqui mortal e o Goiás, Vasco, o Curitiba e o Cuiabá estragam a festa do pessoal. Tá bom? Boa sorte aí para todo mundo. Tem 3 joguinhos aí hoje para a gente assistir. E para quem quiser, tá aí os palpites, beleza? Boa sorte aí para todo mundo. Até semana que vem.